Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje, um pouco diferente, iremos raspar o cabelo de um aluno que tomou posse hoje, no dia 10 de abril de 2023, no concurso para a GCM de Cajamar. E eu vou chamar aqui o aluno Luciano. Vem aí, Luciano. Seja bem-vindo. Parabéns, irmão. Obrigado. Parabéns, seja bem-vindo aí à família Azul Marinho. Senta aí e vamos contar a sua história. Sua história comigo começou no ano de 2018, correto? Exatamente, 2018. Como é que foi de lá pra cá? Passou em todas as provas? Não, muito pelo contrário. Tive muita dificuldade em todas as provas. Quando comecei a passar, ficava em algumas outras fases. É normal. Sempre fui ficando. Reprovei mais de 10 vezes na PM. Sem falar nas outras guardas, que não tenho muita lembrança agora. A gente fez muita prova junto, né? Você fez Valinhos também? Não. Eu fiz Cajamar, em Iguaçu, fiz Osasco, fiz Suzano, Embu das Artes. Embu você não passou, né? Embu eu não passei, fiz Taboão da Serra na época também. Não passou também? Também não passei na prova. Entendi. E assim como muitos, tive a dificuldade do dia a dia, né? Não é fácil. A gente acha que estudar é só chegar aqui no curso e tá pronto. Só que não, a gente tem que se abdicar de muita coisa, de muito momento em família. Sim. Muita viagem, de tudo, para conseguir o sonho. Dedicação, né? Dedicação. Senhores, o Luciano, ele, no final do ano de 2018, eu fiz uma dinâmica diferente em sala de aula, onde eu já era final de ano e eu resolvi que os alunos iam dar aula para mim. Então eu montei alguns grupos e aí eu passei alguns temas e pedi para eles explicarem a matéria para mim. E nessa dinâmica foi muito importante porque aí eu percebi que ele tem uma desenvoltura muito boa em matemática, porém na hora de explicar a divisão ele passou a bola para o colega, ele não explicou a divisão. E aí, no final da dinâmica, eu chamei ele em particular e falei, mano, você tem dificuldade em divisão? E aí ele contou a história dele. Pode repetir a história aí, Luciano? Por que você tinha dificuldade em divisão? Eu tinha um bloqueio na parte de divisão, porque em 2000, quando eu estava na sexta série, o professor explicando matéria dentro da sala de aula, ele fez a mesma dinâmica em grupo, para a gente explicar a divisão na lousa. Só que na lousa eu não conseguia fazer, todo mundo travava na hora de usar a chave e tudo lá. Chegou um dado momento lá que ele pegou e falou pra mim, meu, não adianta, você é burro, você não vai aprender divisão nunca. Aí daí pra cá eu resolvia meus problemas na divisão, só que era por outros meios. Usava multiplicação, fazia pauzinha aqui, pauzinha ali e ia resolvendo. Só que pra mim fazer a divisão em si, eu não fazia. E aí, senhores, percebendo isso, o que eu falei com ele? Falei o seguinte, nós vamos vencer esse trauma aí. Como nós estamos chegando próximo do Natal, vai ficar uns dias em recesso. Eu vou passar para você uma lista aí. Passei uma lista com mais de 400 exercícios para ele. E falei, aquele que você tiver dúvida, você me manda. E os que você for fazer ali, bater depois com a calculadora, tranquilo, sinal que você entendeu. E aí ele percebeu que eu dei um voto de confiança, né, no potencial dele. E aí ele começou a fazer. E fez todos os exercícios, né, Lucas? Enchi o saco direto, era 2 horas, 3 horas da manhã, perguntando. Tá certo, professor? Tá certo? Onde eu tô errando aqui, eu não tô conseguindo. E ele foi me mostrando onde é que tava o erro. E aí, foi interessante que depois disso aí, graças a Deus, eu acabei criando um monstro. Porque esse cara aqui, ele chegou a tal ponto na matemática, que hoje em dia, eu tiro dúvida com ele. Quando vem alguma questão muito cabulosa aí da banca IBAN, por exemplo, eu faço meus cálculos, mas eu pego e mando a questão em branco para ele. Falo, Luciano, me ajuda aí nessa questão que eu estou com dificuldade. Porque às vezes o meu raciocínio não é que esteja certo ou errado, mas é interessante a gente ver uma segunda opinião. E aí ele me manda os cálculos dele. E eu falo, não, beleza, então o que você fez está batendo com o meu, ou às vezes o raciocínio dele está diferente, e a gente vai debatendo ali. Então hoje em dia o Luciano é um cara que me ajuda bastante na hora de resolver as provas que eu mando para vocês. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não é porque eu sou formado em matemática, tenho pós-graduação em matemática, que eu sou obrigado a saber tudo, principalmente matemática. A gente nunca vai saber tudo de todas as coisas.
E ele me ajuda muito nos dias de hoje. E aí, mesmo ele reprovando em várias provas, eu fui um cara que sempre acreditei no potencial dele. Infelizmente ou felizmente, ele teve algumas reprovas aí no psicológico, principalmente na PM, mas mesmo assim ele não ficou triste por um tempo. Mas eu falei pra ele, mano, você vai ser policial, é só não desistir. Provas é o que mais tem por aí. E aí, de um tempo pra cá, depois da pandemia, aí, ele conseguiu. Muitos vão dizer hoje, que são próximos a ele, que foi sorte. Mas, mano, o cara ficava madrugadas aí estudando, né, se dedicando. E aí, as últimas aprovações, em Bugaçu, né? Bugaçu, Praia Grande te chamou há 15 dias atrás, você não foi? Sim, exato. Osasco. Osasco também você está na lista que vai ser chamada agora. Suzano. Exatamente. Em Bugaçu você é o quarto colocado, né? Em Bugaçu, sexto. Ou seja, hoje em dia ele teve a missão. Deixa eu só olhar, acho que dá para baixar mais esse cabelo aí. Dá para baixar mais. Muito alto. Como ele vai começar o curso de formação amanhã, e o instrutor lá é Raio, empatamos, então que era um aluno meu, tomando um FO negativo, né? Vou baixar mais esse cabelo. Tem um outro detalhe também, pra você ver que muitas vezes a gente acha que as pessoas falam, ah, faz essa prova, faz aquela prova, porque tá falando pra você fazer por fazer. Eu lembro que o professor falou pra mim, Luciano, você não vai fazer Cajamar? Falei, não vou fazer essa prova não. Aí falou, não, faz Cajamar, pô. Você não gosta de interior? Falei, gosto de interior. Ele falou, então faz aí. Vai que Deus abençoe e dá certo. E olha aí, ó. Eu escutei o que ele disse, fiz a prova. Ou seja, você nem ia fazer, né, Guzão? Eu ia fazer a prova, fiz a prova e Deus me honrou. E hoje eu tomei a posse. Amém. É isso aí, senhores. Fazer todas as provas que a gente não sabe quais são os planos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer trabalhar muito numa cidade, porque é próximo, porque é cômodo, porque o salário é bom, mas você não sabe quais são os planos de Deus na sua vida. Então, façam todas para que depois, lá na frente, você tenha o mesmo problema que ele teve. Onde 15 dias atrás ele teve que recusar ir para a Praia Grande. Não que seja ruim, é uma guarda boa, uma guarda top, mas querendo ou não, é 120 km da cidade dele, onde ele mora com a família. Teria que ter todo um planejamento ou mudar lá para a praia. E aí ele optou por Cajamar, um salário excelente, uma guarda excelente, e ele está aí a 30 minutos de casa, 20 minutos de casa, para ir para a guarda. Então, se dediquem, estudem. Aqui não é nada profissional, então ele vai para casa com esse espelhinho na cara mesmo, tá? E outra Só coisa, tirar o caminho de rato aqui. e outra coisa, galera, tem a disciplina. Disciplina nos estudos é tudo. Em treino, eu muitas vezes levantava cedo, 6 horas, ia correr, chegava em casa e estudava. Quando eu trabalhava em autopeças na hora do meu almoço, almoçava rapidinho, fazia exercício, ficava revendo a matéria do dia anterior. E eu falo, se eu conseguir, vocês conseguem, porque o meu caminho não foi fácil. Foram 7 anos batalhando. Para quem acha que foi fácil, não foi. Eu falo, eu sou burro, eu me considero aquele burro que o professor me chamou dentro da sala. Só que um burro com garra, com disciplina. Aprendi a ter muita. Então vai para cima que vocês conseguem. Senhores, é importante a gente sempre ter gratidão. Eu vou ter falado de treino, pode ficar de pé, Luciano. Mais para trás. É importante a gente ter gratidão. Quando eu passei no meu primeiro concurso, que foi para ICM do Embu das Artes, onde hoje eu sou guarda civil municipal, eu pesava mais de 115 quilos. E aí num dia eu peguei e falei para o Luciano, preciso treinar e preciso começar a correr. Ele falou, beleza, gordinho. Ele me chamava de gordinho. Poucas pessoas têm intimidade de me chamar de gordinho, ele é um desses. E ele falou, vamos correr comigo. Aí eu fui correr com ele, aguentei correr 400 metros. Meu coração quase para nesses 400 metros. A gente andou por mais de 1 quilômetro conversando, depois correndo mais 200, enfim. A gente correu aí por uma meia hora. Eu não consegui correr praticamente nesse dia, a gente mais andou do que correu. Mas aí foi o início da minha trajetória, eu comecei com ele. E aí comecei a correr, pegar resistência, fui melhorando. Quando marcaram meu TAF pro domingo, na quarta-feira de manhã, eu mandei mensagem para ele. Eu falei, Luciano,
eu estou chegando em 2.400 em 12 minutos e eu preciso chegar em 2.600 no dia do meu TAF. Hoje é o meu último treino antes do TAF e eu preciso da sua ajuda. Ele falou, demorou, Rodinho, nós vamos bater isso hoje, vamos arregaçar, nem que você vomite. E realmente a gente correu e nesse dia ele me empurrou o tempo inteiro, vamos, me acompanha, vamos, e a gente foi correndo. E nesse dia, nessa quarta-feira, eu consegui bater os 2.600 em 12 minutos. Foi a primeira vez que eu bati 2.600 em 12. Não foi diferente no domingo. Quando foi no meu TAF, mesmo estando acima do peso, eu consegui bater exatamente os 2.600 da minha corrida. Isso foi só o início. Depois disso, eu passei em mais 15 concursos para guarda. Os meus últimos TAFs, eu já estava conseguindo fazer 2.900 em 12 minutos. Então, isso foi graças à ajuda dele lá atrás. Então, do mesmo jeito que eu ajudei ele no início, ele também me ajudou no meu início, na minha caminhada para hoje ser guarda civil municipal. Então, te agradeço muito. Conte comigo sempre, tá? Valeu. Qualquer dia que você tenha lá em Cajamar, estarei lá. E aí, no dia da formatura, eu mostro mais um vídeo para vocês, dele fardado, e nós dois prestando continência um pro outro. Tudo bem? Maravilha. Começa agora. Seja bem-vindo à família Azul Marinho. Valeu. Felicidade pra você. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Logo mais, nos vemos nas próximas aulas. Forte abraço.